Olha, tem de estreia, Cosmo, tem uma grande estreia que eu quero destacar de um realizador muito famoso, que é o Ken Loach, que entra, cujo filme mais recente, que chama-se O Último Pub, entrou em cartaz essa semana no Brasil. O Ken Loach é um cineasta assim, altamente consagrado. Para você ter uma pequena ideia da coisa, ele é um dos raros seres humanos sobre o planeta Terra que já conquistaram a Palma de Ouro em Cannes 2 vezes. Ele ganhou 2 vezes. Ele é bicampeão em Cannes, que é o festival tido como o festival de cinema mais importante do mundo. Esse cara já ganhou 2 vezes. Ele está com 88 anos e ele tem uma trajetória absolutamente fantástica, muito variada do ponto de vista do estilo dos filmes dele, mas muito centrada nas questões sociais. Ele é um cineasta que se preocupa muito em usar a sua arte para discutir, não para fazer apologia, nem para fazer panfleto, nem nada disso, mas para discutir as grandes questões sociais que afligem a humanidade, né? Então ele já fez filmes muito recentes sobre a questão do precariado, do pessoal que vive da entrega de mercadorias via aplicativos, né? É um filme recente dele, Eu Não Estou Mais Aqui. Ele fez um filme chamado Eu, Daniel Blake, que foi um dos que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Que é sobre um caso assim, absolutamente excepcional e excêntrico de um cara que eles têm um acidente de trabalho, ele não pode voltar a trabalhar, mas ao mesmo tempo ele não pode receber a previdência dele por causa de detalhes da burocracia da previdência social inglesa. Então é uma crítica à previdência social inglesa que já foi um exemplo para o mundo todo, né? E agora ele chega a esse filme que nós estamos destacando aqui, que chama-se O Último Pub, para destacar uma coisa que é da máxima atualidade. Quem está ligado no noticiário internacional sabe que está havendo uma série de distúrbios de extrema-direita contra imigrantes na Inglaterra. Né? São manifestações de direita e islamofóbicas. E nesse filme, como se ele tivesse previsto isso aí, né? Fala exatamente disso. É a história de uma pequena cidade no norte da Inglaterra, que já teve anos muito próspero na exploração de minas de carvão e entrou em decadência com o fechamento dessas minas. Então é uma pequena cidade que gerou uma série de ressentidos, de pessoas que conheceram dias melhores e sentem que foram abandonadas pelo governo. E nessa pequena cidade, onde sobram moradias, acaba chegando uma parte de população de refugiados sírios. E esses refugiados sírios são recebidos pelos antigos trabalhadores sindicalizados e conscientes, agora transformados em pessoas ressentidas, são recebidos com muito preconceito e mesmo com agressões. Ele vai contar essa história através do personagem principal, que é o dono desse chamado O Último Pub, que é um pub também, um bar, né, inglês, bastante já decadente também, e que ele tenta manter, e onde essas pessoas se reúnem. E esse cara, que é interpretado por um ator chamado David Turner, eu vou falar um pouquinho depois sobre ele é um cara que tem a compreensão de que esses refugiados, essas pessoas que chegaram lá, não chegaram lá por vontade própria, chegaram, imigraram, deixaram seu país por absoluta necessidade e por absoluta impossibilidade de continuar vivendo no seu país. Né? Então são pessoas a quem você deve prestar solidariedade e não hostilidade. Então essa é a história que o Ken Loach, esse diretor fantástico e de cunho social, vai nos contar.
O detalhe desse filme, muito interessante, entre vários detalhes interessantes do filme, é essa figura do Dave Turner, que é ninguém mais, ninguém menos que um ex-bombeiro aposentado. Ele não é nem um ator de formação, embora ele já tenha feito pequenos papéis nos 2 filmes anteriores do próprio Ken Loach. Foi o Ken Loach que descobriu esse bombeiro e achou que ele era um ótimo ator. E ele é um ator fantástico mesmo. E ele agora é o protagonista desse filme. Ele faz esse cara que chama-se Joe Ballantyne, que é o proprietário desse pub, né? E ele se une com as mulheres dessa comunidade síria, né, na defesa desses imigrantes. E acontece uma série de coisas lá que eu não vou contar para o pessoal ir ao cinema e descobrir e se encantar com esse filme, com esse raro filme, Cosmo, de teor humanista. O Ken Loach, do alto da sua experiência de homem de esquerda, né, ele é um cara que não esconde a realidade jamais debaixo do tapete, né? Tanto é que ele pega algumas dessas pessoas preconceituosas que tratam mal os imigrantes, são antigos trabalhadores como ele, né? Sim. E que tinham vamos dizer assim, uma mentalidade sindicalista, uma mentalidade aberta ao próximo, vamos dizer assim, pelas condições econômicas adversas, acabam se tornando pessoas amarguradas, xenófobas e intolerantes com o próximo, né? Porque existe sempre essa tendência de você estar numa situação difícil e você jogar a culpa sobre alguém de fora que está chegando e deixar de ver o papel que as transformações econômicas, as contradições do próprio capitalismo tiveram na decadência daquele local, os efeitos do Brexit, né, desse grande equívoco da Grã-Bretanha de sair da União Europeia, né, que trouxeram consequências econômicas danosas para o país também, só que as pessoas não enxergam. Então, a culpa é dessas pessoas diferentes que falam um idioma estrangeiro, né, e que chegaram aqui para tomar o meu lugar, como se isso não tivesse acontecendo progressivamente, ano após ano, com a decadência econômica de parte da economia inglesa mesmo, né? O Ken Loach tem essa visão assim de conjunto da coisa, né? Ele é um Muito raro bom. diretor que tem essa visão de conjunto, a visão, vamos dizer assim, dialética dos processos sociais e de como esses processos sociais atingem as vidas individuais das pessoas. É um filme lindíssimo, que eu acho. Esse cara, esse David Turner, é uma descoberta incrível, é um cara que tem a cara do povo, tem o jeito de falar do povo, tem o jeito de se mover e agir do povo. Isso dá uma autenticidade muito grande ao filme, que é muito sólido, como cinema mesmo, e traz assim essa análise, essa mensagem, com um pouco de esperança para todos nós, num mundo que talvez possa ser diferente desse mundo de tanta intolerância e tanta injustiça social no qual a gente vive. Então, é um diretor de esquerda, esperançoso, mas muito realista, com os pés no chão, e que faz esse grande filme aí que eu acho que todo mundo deve ver, não por um dever político, mas por puro prazer cinematográfico, e aprender muita coisa com esse grande diretor.